Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade então nas nossas aulas sobre os blocos econômicos. Então, na aula passada a gente falou sobre a União Europeia, a gente falou também sobre o NAFTA. Só há um detalhezinho aqui sobre a União Europeia, tá? Então, sobre a União Europeia, a primeira configuração da União Europeia foi o Benelux, que seria a Bélgica, Netherlands, que seria a Holanda, difícil de poder falar isso. Então, o mundo todo conhece a Holanda como Países Baixos, que significa Nederlandes. E nós conhecemos a Holanda como Holanda, mas o mundo todo chama de Países Baixos, certo? Então, o primeiro bloco formado no mundo foi Benelux, entre a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. Deu muito certo essa ajuda mútua, tanto que posteriormente foi formado também o SECA, que mais uma correçãozinha aqui para vocês, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Então, a princípio tinha falado para vocês que era a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, mas a correção é Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Então, nessa Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a gente teve o acréscimo de mais 3 países, no caso, a Alemanha Ocidental, capitalista, França e a Itália, certo? Só posteriormente que nós temos ali a formação da União Europeia após o SECA. Com hoje, 2021, nós temos ali cerca de mais de 20 países dos 50 que pertencem ao continente europeu. E lembrando que nós temos ali a saída do Reino Unido, beleza? Só fazendo ali uma correção para você estar um pouquinho mais inteirado sobre a União Europeia. Então, aqui nós falamos também na aula passada sobre o NAFTA, certo? Que o NAFTA atualmente também está em período de transição para o SMK, que no caso seria United States, Estados Unidos, México, Canadá, tranquilo até aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Mercosul, Mercado Comum do Sul. Lembrando que esse Mercado Comum do Sul é por conta das suas características econômicas, mas não se enquadra em um mercado comum de fato. Isso a gente vai ver aqui um pouquinho nos slides posteriores. Então, o Mercosul foi criado em 1991, foi criado entre Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Então, é o bloco mais forte ali dessa parcela da América do Sul, certo? Compõe 80% do PIB regional e mantém relações com os demais países. Então, além de ter uma relação muito boa, fechada entre os países membros do Mercosul, há também ali tipo um grande comércio com os países vizinhos. A exemplo Chile, Bolívia, a exemplo Equador e assim por diante. O Mercosul ele adota o livre comércio, então semelhante ao que tem hoje, certo? Sobre o NAFTA e período de transição, o SMK, há também aqui no Mercosul um livre comércio, ou seja, as pessoas elas podem comercializar, os governos podem comercializar com os países membros sem que haja uma tarifa alfandegária. Então há uma zona de livre comércio, certo? Tarifa comum, então há um acréscimo nesse bloco, diferente do que ocorre ali no NAFTA ou SMK. Aqui no Mercosul há uma tarifa comum. O que seria essa tarifa comum? Lembrando que não é mercado comum, mas sim tarifa comum. Então, exemplo, se o Brasil ele quer comercializar com a China. Então, se a Argentina, porventura, também quer comercializar com a China, hoje o Brasil, por exemplo, ele paga uma tarifa alfandegária, só a grosso modo, para você entender, uma tarifa alfandegária de R$10, certo? Se a Argentina quiser comercializar com a China, a Argentina também irá pagar R$10. Por quê? Se a Argentina ela conseguir comercializar com a China a um preço menor, uma tarifa de R$7, a Argentina ela vai ter um lucro maior, quebrando ali a aliança entre os países membros. Então, para que não haja essa quebra de aliança, onde que um venha ganhar mais que o outro, onde que a competitividade seja semelhante, então é necessário ali uma tarifa comum para os produtos
e-comércios, empresas e assim por diante, oriundos, ou seja, fora do grupo do mercado comum do Sul, o Mercosul. Acho que você conseguiu entender. As imigrações, diferente do que ocorre ali no Bloco do Norte, aqui no Mercosul, há uma facilidade maior no que se refere às imigrações. Então, por exemplo, até se você quiser passear, você consegue passear tranquilamente pelos países membros do Mercosul, apenas com o seu RG ou com o seu passaporte, que é fácil, você consegue ali transitar tranquilamente, tirar umas férias de 5, 10, 20 dias tranquilamente. Porém, ali se você quiser, no caso, fazer uma emigração, quando você quiser sair do seu país e, por exemplo, ir morar na Argentina, você vai conseguir. Vai ser um pouquinho mais conturbado esse problema e essa situação. Porém, não é tão difícil não. Você consegue tranquilamente conseguir um visto ali para poder morar na Argentina, no Paraguai e assim por diante. Diferente do que acontece no bloco vizinho do norte, que as pessoas não conseguem circular livremente de um país para o outro, com exceção Estados Unidos e Canadá. Mas enfim, o que acontece aqui no Mercosul? O Mercosul tem algumas restrições também, não é assim um oba-oba tal, porque é vizinho, porque ele está na América, porque somos subdesenvolvidos, que vai ser uma bagunça. Não. Se alguns países eles faltam com a democracia, ou seja, se há uma repressão, se há uma dificuldade ali extrema econômica, principalmente se há falta de liberdade no que se refere à democracia, uma opressão, os países eles podem ser afastados do Mercosul. A exemplo, Paraguai. Então a ditadura paraguaia fez com que o Paraguai ele fosse excluído do Mercosul. E posteriormente, voltando à democracia, o Paraguai foi anexado novamente. E nós sabemos que atualmente no século XXI, a Venezuela passa por crises terríveis, certo? Crises terríveis. Então, a Venezuela foi afastada do Mercosul. Posteriormente, pode ser anexada novamente, né? Vamos prosseguindo. Há outros blocos econômicos, que nem eu citei para vocês, né, na primeira aula. Na verdade, há inúmeros blocos econômicos, como você pode ver aqui no slide, certo? Há inúmeros blocos. Eu não vou falar de todos, tá? Vou falar só de alguns, os mais importantes. Fora dos blocos econômicos regionais, há também parcerias econômicas, tá? No caso aqui nós temos a APEC, criada em 1989, com destaque dos Estados Unidos, China, Japão, Canadá, Austrália e Rússia. O bloco firma acordos econômicos e representa 50% das exportações e 60% do PIB mundial. Ou seja, não, por conta da distância, não vai ter uma livre circulação de pessoas. Então vai haver ali alguns acordos econômicos, vamos dizer assim, entre os países membros, para que haja uma facilidade de um lado, uma facilidade de outro. Então, a Associação de Cooperação da Ásia e do Pacífico. Então, aqui nós temos destaque a estes países que eu acabei de citar para vocês. No caso aqui, a APEC são todos esses países destacados em verde, com destaque ali aos países que eu falei para você, que acabei de fazer a leitura do texto. Enfim, prosseguindo. Há também a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, ou seja, a parte sul da África, certo? A parte subsaariana, vamos dizer assim. Então, o SAADC, o que seria o SAADC? Criado em 1980 por países ao sul da África com o objetivo de desenvolvimento social, econômico, com substituição das importações, ou seja, para que haja uma substituição das importações, não haja importação ali da América ou da Ásia, esses países eles buscam ali um auxílio para que haja um comércio interno, para que o capital eles venha circular dentro do território africano, para que eles possam crescer na sua economia de uma forma de uma ajuda mútua, certo? Sustentabilidade e acordos de paz. Então a gente sabe que o continente africano sofre terrivelmente com conflitos internos. Então não basta a economia ser extremamente precária.
há conflitos internos desde o período do imperialismo. Lembra lá? Neocolonização, Segunda Revolução Industrial, Partilha da África, Conferência de Berlim. Então não dá para ficar citando tudo isso daqui, espero que você lembre de tudo que eu acabei de comentar contigo. Então o continente africano, ele sofre ali com extremamente com conflitos internos, conflitos religiosos, econômicos, tudo isso por conta da partilha da África realizada pelo continente europeu, no século XIX. Então há uma necessidade gigantesca ali de acordos de paz, para que eles não venham guerrear entre si e tornar o continente ainda mais precário do que já é. União Sul-Americana de Nações, ou UNASUL. Seria ali também, século XXI, alguns acordos econômicos entre a região da América do Sul. Uma integração energética, a exemplo, o Brasil, que tem uma integração forte com a Bolívia, tá? No gasoduto Bolívia-Brasil. O Brasil ele compra boa parte do gás natural da Bolívia. Sustentabilidade, ou seja, que haja um desenvolvimento, só que pensando nas futuras gerações, sem grandes impactos, isso que é sustentabilidade. Infraestrutura integrada, ou seja, que a infraestrutura ela possa interligar ali as regiões com rodovias, ferrovias a gente sabe que é extremamente precário, né, no Brasil. Diminuição das desigualdades econômicas também, exemplo, Paraguai, que é bem fraco na sua economia atualmente. Então há aqui esses acordos para que a economia ela venha se fortalecer de uma forma geral. 3 modalidades de blocos econômicos. Então eu falei que há inúmeros blocos econômicos. No que se refere às modalidades, ou seja, os acordos entre os blocos, há blocos que possuem menos acordos, há blocos que possuem mais acordos. De uma forma geral, há 3 tipos de modalidades de acordos. A primeira modalidade, que ou seja, é o mais fraquinho de todos, é a zona de livre comércio. O que é a zona de livre comércio? Uma abolição alfandegária exportadora. É aquilo que acontecia no NAFTA, ou seja, as pessoas poderiam comercializar livremente ali entre os Estados Unidos, Canadá e o México. A gente sabe que deu ruim para os Estados Unidos, aumentou ali o seu déficit por conta dessa livre comercialização, certo? Então quem é que adota isso? É o NAFTA, é atualmente o SMK que tem alterado essa livre comercialização, zona de livre comércio, ou conhecido também como ZLC. A segunda modalidade seria a união aduaneira. O que seria uma união aduaneira? A união aduaneira é a ZLC, ou seja, Zona de Livre Comércio, mais uma tarifa externa comum. É aquilo que nós encontramos aqui, exemplo, no Mercosul. Então, nós temos uma zona de livre comércio, ou seja, você pode comercializar com outros países vizinhos ao bloco, sem ter uma tarifa alfandegária. Porém, se você quiser comercializar com países que não estejam dentro do bloco econômico, haverá uma tarifa externa comum. Se alguém também quiser comercializar, por exemplo, com a China, então a tarifa alfandegária ela vai ser comum para que não haja conflitos internos. E o terceiro, que é o suprassumo dos blocos econômicos, é o mercado comum. Mercado comum é tudo de lindo, de bom. Então vai abranger tudo que é possível e imaginável. Então é o ápice dos blocos econômicos, é o mercado comum. O que é o mercado comum? É um ZLC, que é a Zona de Livre Comércio, mais uma TEC, que é a Tarifa Externa Comum, mais uma união monetária, que seria o euro, exemplo, uma moeda comum para todos, e isso ajuda demais. Não sei se você já fez uma viagem para outro país, é triste demais quando você tem que fazer o câmbio. Então você tem que ali trocar a moeda, aí a moeda ela perde valor. Ou, por exemplo, se você chega na Argentina, se o preço lá da moeda argentina lá tá mais elevada, o seu realzinho ele não vale nada no país vizinho, e é uma bagunça gigantesca. Então é muito bom uma união monetária, a exemplo o euro, que você pode transitar ali na Europa suavemente para poder comercializar, comprar produtos de outro país, sem ficar essa bagunça aí do câmbio. Também tem uma livre circulação. Mas livre circulação do quê? De tudo.
livre circulação de pessoas, de produtos, de capitais, de tudo, certo? Então há alguns teóricos que afirmam que até há uma cidadania europeia, ou seja, você pode transitar para outro país tranquilamente, até imigrar, morar em outro país por conta deste mercado comum. Então aqui tem, no caso, o exemplo do mercado comum, o grupo econômico que possui mercado comum, o único que é a União Europeia. E aqui a gente tem a evolução da União Europeia. Benelux, que nem eu falei para vocês, que se tornou o SECA, que atualmente é a União Europeia. E lembrando, do adendo, a saída do Reino Unido, Brexit. Então, saída do Reino Unido, algumas observações. Os blocos econômicos aumentam as diferenças hemisféricas, ou seja, a União Europeia está tão fechada, é o maior bloco econômico que gera muita dor de cabeça para os Estados Unidos. Então a economia ela se eleva demais, certo? E isso gera diferenças hemisféricas. A exemplo, o mercado comum aqui do Sul, Mercosul, que não consegue chegar no patamar e dificilmente vai chegar no patamar da União Europeia. Enfim, na União Europeia há países emergentes, tá? Detalhe, não são todos desenvolvidos. A exemplo, os países do leste europeu, que eram socialistas. Ou também Portugal e Grécia, que compõem ali os ex-PIGs. Já foi falado na aula anterior, prosseguindo. A Noruega e a Islândia saíram da União Europeia por conta da exploração do bacalhau. Então pensa, se você tem somente ali tipo um produto que alavanca a sua economia, que você exporta para o mundo todo. Quem não conhece bacalhau da Noruega, ou por exemplo já ouviu falar, tenho certeza que você já ouviu falar. Então a Noruega e a Islândia acabaram saindo por conta que os outros países queriam também fazer parte ali dessa fatia da pizza aí da Noruega. Enfim, o Paraguai e a Venezuela, que a gente já comentou. Essas são as observações dos blocos econômicos. Não sei se vai dar tempo de falar aqui sobre a Organização das Nações Unidas, a ONU. Já tem 18 minutos de aula. Eu vou gravar mais um pedacinho de aula, tá bom? Sobre a ONU. Um abraço e até mais.